Você já ouviu falar de pessoas que desaparecem sem deixar rastros nas montanhas Apalaches? Ou sobre vozes que chamam por você usando a sua própria voz? As Apalaches são muito mais do que uma cadeia de montanhas. É um lugar onde a realidade e o impossível se misturam, onde trilheiros experientes se perdem como se fossem engolidos pela mata, onde criaturas bizarras rondam a escuridão e onde o tempo às vezes parece simplesmente parar. Lá existe toque de recolher, e se você não respeitar e resolver sair à noite, pode nunca mais voltar para casa. Hoje você vai conhecer os casos mais bizarros e inexplicáveis das montanhas Apalaches. E eu tenho um pedido especial para você. Caso você resolva acampar por lá, pense duas vezes antes de atender quando ouvir alguém chamando pelo seu nome. As montanhas Apalaches formam uma imensa cadeia que se estende por mais de 2.400 quilômetros, cortando os Estados Unidos do Alabama até o Canadá. São florestas densas, trilhas estreitas, cavernas escondidas e rios que somem no subsolo. É um território muito antigo, com milhões de anos de formação. Porém, não é só a geografia que impressiona. A região é carregada de história. Povos indígenas que habitaram a região deixaram lendas sobre os espíritos das florestas. Colonos do século XVIII contavam sobre as estranhas criaturas à noite. E, até hoje, caçadores, caminhantes e moradores falam de coisas que não conseguem explicar. Mas por que tantos relatos estranhos nessa região? Seria o isolamento? As vastas áreas inexploradas? O folclore que atravessa gerações? Ou será que realmente existe algo sobrenatural por ali? Um dos mistérios mais comuns nos Apalaches são os desaparecimentos. E não estamos falando de turistas distraídos, tá? Muitos são trilheiros experientes, pessoas acostumadas à vida selvagem. Há casos de grupos inteiros que simplesmente desapareceram. Equipes de resgate já encontraram barracas intactas, fogueiras ainda acesas, mas sem nenhuma pessoa por perto. É como se a floresta tivesse engolido todo mundo. E um fato ainda mais estranho. Às vezes, os desaparecidos são encontrados dias depois, desorientados e com lacunas de memória. Eles juram que ficaram apenas algumas horas perdidos, mas na verdade foram dias inteiros. O que você faria se descobrisse que perdeu 3 dias da sua vida sem lembrar de nada? Um dos relatos mais perturbadores é o das vozes. Imagina você estar caminhando sozinho quando de repente passa a ouvir a voz da sua mãe te chamando, ou a voz de um amigo, bem no meio da mata. Só que você está lá sozinho e o dono daquela voz não está com você e nunca esteve naquele local. E tem mais, tá? Tem gente que diz que ouviu a sua própria voz chamando. Gente, imagina o terror. Você na floresta ouvindo alguém, ou melhor, ouvindo você mesmo se chamando. Muitos trilheiros contam ter seguido essas vozes e se perderam completamente. Será que é por isso que pessoas experientes e que conhecem o lugar se perdem e alguns não aparecem mais? Existem relatos de pessoas que foram encontradas em estado de choque repetindo: "Era minha voz me chamando". Essa história é tão comum que virou quase uma regra não escrita entre os exploradores dos Apalaches. Nunca responda quando ouvir alguém chamando o seu nome na floresta. Outro fenômeno famoso é a criatura conhecida como Not Deer, que em português seria não é um cervo. No primeiro momento, a pessoa pensa que parece um cervo comum, mas vamos lá para um spoiler, não é. Ele tem pernas longas demais, articulações dobrando no sentido errado e olhos que parecem humanos. Meu Deus, só de imaginar, gente, é algo pavoroso. Caçadores relatam que o Not Deer fica parado olhando diretamente para eles sem piscar, como se entendesse cada movimento. E alguns dizem que a criatura até sorri antes de desaparecer na mata. Seria apenas uma lenda moderna ou uma adaptação sombria de lendas indígenas sobre espíritos que imitam animais? Existem relatos ainda mais estranhos. Grupos de buscas que foram enviados para procurar desaparecidos e
também sumiram. Estamos falando, gente, de grupos treinados para fazer resgates. Equipamentos de rádio já captaram vozes confusas e pedidos de ajuda que vinham da própria equipe, mesmo quando todos eles estavam ali juntos. É como se algo na floresta confundisse não só os sentidos, mas o próprio tempo e o espaço. Em 14 de junho de 1969, no Parque Nacional Great Smoky Mountains, que faz parte dos Apalaches, na divisa do Tennessee com a Carolina do Norte, uma criança de 6 anos chamada Dennis Lloyd Martin estava brincando de se esconder com primos em um piquenique de família. Depois de correr por trás de uns arbustos, Dennis desapareceu e nunca mais foi visto. A busca foi gigantesca. Mais de 1.400 pessoas, entre guardas florestais, militares e voluntários, vasculharam a área por meses. Na mesma tarde, um turista chamado Harold Kay ouviu um grito horrível ecoando pela mata. Ele jurou ter visto um homem grande, desgrenhado, correndo com algo nos braços. Nunca provaram conexão com a história do menino e o caso permanece sem solução até hoje. Esse próximo caso talvez você conheça porque é famoso, o Pinnacle Man. Em 16 de janeiro de 1977, 2 caminhantes encontraram um corpo congelado em uma caverna abaixo do pico chamado The Pinnacle, na Pensilvânia, parte da Cordilheira dos Apalaches. Era um homem jovem que usava uma jaqueta de camurça com franjas e um anel azul. Ninguém sabia quem era e os jornais o chamaram de Pinnacle Man. Durante décadas, sua identidade ficou perdida, até que recentemente, em 2024, quase 50 anos depois, impressões digitais arquivadas foram reexaminadas. O corpo foi identificado como Nicholas Paul Grube, de 27 anos. Ele morreu de overdose. Mas a pergunta continua. O que ele fazia naquela caverna gelada? Estava sozinho? Foi levado até lá? Essa história é bem famosa. Talvez eu faça um vídeo aqui no canal sobre ela. Em 27 de maio de 1986, no Alabama, Wanda Mays, de 26 anos, passava o feriado com parentes em uma cabana nas montanhas. De madrugada, a janela do quarto foi encontrada quebrada. Na beira do lago, havia uma canoa com sangue e próximo dali, as roupas dela estavam ensanguentadas. Mas Wanda havia sumido. Foram quase 20 anos de silêncio. Em 2003, ossos humanos foram encontrados em um penhasco próximo. Em 2008, testes confirmaram que os ossos eram dela. A versão original diz que Wanda caiu do penhasco, mas então, como explicar aquela janela quebrada, a roupa ensanguentada e a canoa no lago? Existem vários outros crimes que aconteceram ali. Alguns sem solução, outros com respostas inacreditáveis. As montanhas Apalaches têm um pouco de tudo. Na verdade, tem muito de tudo, né, gente? Crimes bizarros e sem solução, mortes misteriosas, desaparecimentos, vozes do além, pessoas experientes perdidas na mata, distorções de espaço e tempo. E você, teria coragem de passar uma noite sozinho nas montanhas Apalaches? E se ouvisse alguém chamando pelo seu nome, no meio da escuridão, você responderia? Você conhece mais alguma lenda ou histórias das montanhas Apalaches? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E não esquece, se inscreve no canal, ative o sininho e não deixa de curtir esse vídeo. Assim você me ajuda bastante na divulgação. E não deixe de compartilhar com seu amigo ou parente que curte histórias bizarras, assombrações e crimes reais, ou até mesmo aquele seu inimigo que morre de medo. E me segue também nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Te vejo no próximo vídeo.